Se você não quiser ler aqui, você toma nota e lê em casa. Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18. O versículo é 10, 11 e 12. Você tem que aprender e guardar essa referência, tá? Você guarda essa referência para quando você conversar com a pessoa, que essa pessoa não tem ainda esse conhecimento que você tem, você explicar para ela que Deus abomina essas coisas. Amém? Então, você que está em casa, não tenho nada contra a religião de ninguém, cada um tem sua religião, sua fé, mas nós temos que pregar a verdade. Eu não posso subir nesse altar e falar mentira, eu tenho que falar a verdade. Amém? E o Espírito Santo me escolheu para ensinar a igreja. Então, eis-me aqui, Senhor. Então, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, diz o seguinte: a Bíblia, que é clara e adverte contra a prática da comunicação com os mortos. Amém? Nós vamos estudar hoje o que a Bíblia ensina. No Velho Testamento, na lei de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés e ele dirigiu o povo de Israel no Egito, tirou do Egito para a terra de Canaã. E nesse tempo, Deus instruía o seu povo. A verdade é que Deus nunca deixa seus filhos sem entender a palavra dele. Peço silêncio agora, amém? Por favor. Então, Moisés aqui vai advertir o povo. Olha o que ele diz aqui, ó. 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agostoreiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta o quê? Os mortos. Deus, ele é soberano, ele criou o homem. Tem coisas que Deus revela para nós. O que está revelado para nós é nós aprendemos. Mas tem coisas que Deus não revela. Por quê? Porque não é a hora. Mas um dia ele vai revelar. Amém? Então, ele diz, aqui Moisés estava advertindo o povo. Moisés disse para o povo, ó, não haverá no meio de vós nem feiticeiro, nem necromante, nem adivinhador, nem mágico. Você sabe que as pessoas têm mania de querer saber o futuro, é ou não é? O futuro a Deus pertence. Então, se você é da graça, se você tem uma fé em Deus, você não pode ficar preocupado com o seu futuro. Você está nas mãos do Senhor. A sua família está nas mãos do Senhor. A minha casa está nas mãos do Senhor. Então, eu não posso ficar preocupado. E aquele povo, Deus falou, ó, vocês vão se misturar. Você vai encontrar gente estranha que não é de vocês. Vocês já vieram do Egito. Vocês já sabem que lá eles têm idolatria, tem isso, tem aquilo. Agora vocês vão para a terra de Canaã. Mas entre vós não pode haver isso. Saber invocar mortos. Ah, pastora, mas tem muita gente que invoca mortos. Por quê? Porque é um mistério de Deus. E Deus não revela assim. Jesus morreu e ressuscitou. Ele não encarnou, ele ressuscitou. Amém? Então, o mundo está cheio de religião. Eles pegam a Bíblia, o fundamento, que é a Bíblia. A Bíblia é o fundamento de toda a religião. Só que eles destroem. Eles não seguem o Espírito Santo para clarear.
Amém? Eles preferem ler a Bíblia e interpretar eles mesmos. Aí é que mora o perigo. Porque a Bíblia é interpretada pelo Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo e com ele vai mostrar a verdade para vocês. Tanto é que a pessoa que é cristã, a pessoa que tem uma vida diante de Deus correta, honesta diante de Deus, ela sente quando uma coisa não é de Deus. É, né? Você não tem essa perspectiva? Você não precisa ter sabedoria, você não precisa ser um sábio, você não precisa ter filosofia. Você tem o Espírito Santo em você. Aleluia! Então, você não precisa ser formado para entender a Bíblia, não. Você às vezes não sabe nem assinar seu nome, mas você conhece a palavra pelo que você ouve e você guarda e Deus é contigo. Você sabe discernir o que é de Deus e o que não é. Então, se as religiões do mundo resolvessem, não tinha guerra no mundo. Se as religiões resolvessem, Jesus não precisava vir ao mundo. Todo mundo tinha sua religião. Né? Mas Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um Deus de vivos, não de mortos. Então, Moisés disse para o povo: não haverá no meio de vós quem invoca essas coisas. Pastor, quando eu não conhecia a palavra, eu ia assim nesses lugares, né? Assim, para ver o meu futuro. E você muitas vezes é enganado. Você pensa que é Deus falando contigo, mas não é não. É um espírito enganador. Amém? Mas quando você tem a palavra de Deus na tua vida, Jesus não deixa você ser enganado. Porque você conhece a verdade. E existe caso na Bíblia, você vê, a pessoa diz: não, mas a feitiçaria não é de Deus. A pessoa diz: não, mas fulano é médio, não é assim? Médio, por quê? Porque aquela pessoa ainda não conhece a verdade. Tem nada contra pai de santo, nem mãe de santo, cada um que faça o seu caminho. Mas eu tenho que falar a verdade. Ele diz aqui: não haverá no meio de vós adivinhadores, feiticeiros, não é isso? O que é o feiticeiro? O feiticeiro, ele está preparado para tudo, para o bem e para o... A pessoa: não, peraí, fulano me fez mal, então ela vai ver, vou fazer uma macumba e ela vai se derrotar. Não é assim? A pessoa que pensa assim, ela não tem conhecimento bíblico. Por isso que ela pensa assim. Mas quando a pessoa é de Deus, ela fala: não, entreguei nas mãos do Senhor. Né? E Deus fará justiça para você. Existiu um rei chamado Saul. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, versículo 3. Aí a gente pula para o 7. 1 Samuel 28, versículo 3. Depois a gente pula para o 7. 1 Samuel, profeta Samuel, o grande profeta Samuel, versículo 3. Amém? Acharam? Diz assim, já Samuel era morto. Você vê, o profeta do Senhor já estava morto. Ele foi um grande profeta, ele foi filho da Ana, aquela que era estéril, e Deus fez ela ter Samuel, e ela entregou Samuel para ser consagrada a Deus. Então Samuel se tornou um grande profeta. E onde ele chegava, as pessoas sabia que ali chegava um homem de Deus. Amém? Então Samuel tinha morrido, e Saul estava desesperado. Por que Saul estava desesperado? Porque o rei Saul, ele foi levantado não por Deus, pelo povo. Aí as pessoas dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Vai atrás, tu vai entrar num buraco sem fundo.
A voz do povo não é nada a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo. Aleluia! Então, ele tinha morrido. Aqui no versículo 3, já Samuel era morto. E toda Israel tinha o quê? Chorado e o tinha sepultado em Ramá. Quer dizer, ele já estava sepultado. Samuel, ele chegava para o rei Saul e dizia: olha, assim diz o Senhor, fala para o meu povo assim. Aí o Saul falava. Mas aí quando entra a vaidade no coração do homem, ele começa a desobedecer a Deus. Ele acha que ele é que é o dono da igreja, que ele é que é o dono do pedaço, que ele é o cara. Vai atrás. O cara aqui é Jesus. Jesus é o cara. Falando na linguagem de hoje, Jesus é o cara. Não existe outro. Então, Saul pecou e Deus falou usou Samuel e disse: ó, vai lá, fala para Saul que hoje eu rasgo o reinado dele. Amém? Ele perdeu tudo e ele ficou desesperado. Você sabe quando a pessoa é rica, cheia de dinheiro e perde tudo, ele fica desesperado, né? O pobre já está tão pobre que nem para ele tanto faz perder como ganhar, a mesma coisa. Mas a pessoa que é gananciosa, ela não aceita perder. Ela até mata, mas ela não aceita perder. Você está vendo aí a briga foi-se por aí, né? Ninguém quer sair da cadeira, né? Mas Deus tira. Amém? Porque a obra é de Deus. Então Saul, ele pecou. Então Samuel chegou e falou para ele: ó, hoje o Senhor rasgou o teu reinado. E ele ficou desesperado. E ele orava e não sentia mais a presença de Deus. Aí ele chamava Davi. Davi vinha com a harpa dele. Davi começava a louvar aqueles hinos maravilhosos. Aí ele sentia paz. Quando Davi saía, ele sentia a tormenta. A cabeça dele começava a perturbar. Aí ele tinha que ir para a guerra, e Deus disse: não adianta você ir para a guerra, porque o Senhor não é mais contigo. E ele ficou desesperado. O que ele fez? Olha, eu vou me consultar com a feiticeira. Deus não olha mais para mim, eu vou lá e vou chamar uma feiticeira. Vê no versículo 7. No versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja o quê? Médium, que chama médium, né? Para que me encontre com ela e o consulte. Disseram os seus servos: há uma mulher em Edom, que é médium. Olha só, cara. Um homem que ouvia a palavra de Deus, um homem que tinha o profeta do seu lado, ele chegou a esse ponto. Ele falou: ó, eu quero me consultar com a feiticeira aí, com a mãe de santa aí. Aí o que aconteceu? Foi o pior da vida dele. Ele já estava ruim, ficou pior ainda. Amém? Então, foram falar para a feiticeira. Olha o que aconteceu. Saul, o versículo 8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Está vendo? Ele tirou a roupa de rei, vestiu a roupa comum e foi como se fosse uma pessoa normal. Tem muita gente assim, sabia? Eu conheci muitas pessoas que iam para a missa de manhã. Quando chegava na sexta-feira, por quê? Não conhece a verdade. Na minha família mesmo. Todo mundo para a missa. Chegava meia-noite. Hoje é sexta-feira, vamos lá no... Não. A minha fé está em Deus. Amém? Então, hoje você está aqui porque você é escolhido dele. Você não deixou se levar por esse lado. Você pode até ter chegado lá, mas não praticou. Amém? Se praticou, Jesus já lavou você do sangue dele. Então, o que aconteceu?
Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhe pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Olha só, gente, ele invocou. Olha, eu quero que a senhora invoque os deuses da senhora aí e me chama Samuel aqui para mim. Agora você vai chamar o servo de Deus, que já estava morto, sepultado. É coisa séria. Deus não aceita você invocar mortos. Por mais que você ame, por mais que você adore os seus familiares, Deus não aceita. É fora da palavra de Deus. Amém? Então ele falou isso para a feiticeira. Sabe o que ela disse? Olha o que ela disse. Respondeu-lhe a mulher, versículo 9: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios, e adivinho, pois minha arma cilada a minha vida para me matarem. Ela desconfiou, ela disse: espera aí, ele está aqui disfarçado, ele é rei, mas ele está disfarçado com a roupa, ele agora está mandando invocar um espírito de uma pessoa que ele quer, mas ele quer me matar. Amém? A mulher ficou desconfiada, a feiticeira. Por quê? Poxa, um rei, ele mandava matar os feiticeiros. Ele mandava entrar lá na casa dela, derrubar tudo e matava todos os feiticeiros. E de repente o homem quer se consultar. Que negócio é esse? Ela ficou desconfiada. Olha o que ela disse. Então então ela disse, respondeu a mulher: bem sabes que Saul, como eliminou da terra os médios e adivinho, porque pôs minha arma cilada a minha vida para me matares. Então Saul jurou pelo Senhor. Ainda jurou por Jesus, por Deus. Então jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo se sobrevirá por você, por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Olha só, a feiticeira perguntou para ele: quem que você quer que suba da sepultura? A pergunta é nessa manhã: quem você quer que suba da sepultura? Jesus ou Barrabás? Jesus. Jesus ressuscitou. Amém? Então, ela perguntou: quem que você quer que eu invoque? Ele falou: Saul. Olha o que ele diz aqui, ó. Aqui, ó, no versículo 12. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse: Saul, por que me enganaste? Pois tu me chamas Saul, pois tu és Saul. Por que você está disfarçado? Você é o rei Saul. Por que você está disfarçado? Então, o que aconteceu? 13. Respondeu o rei: não temas que vês, não temas o que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subir num ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha que perigo! Samuel estava ali. Samuel estava na glória, o servo de Deus. Quer dizer, na mente dele, a mulher invocou o espírito de Saul, do profeta. E ela tremia na base, porque ela sabe quem era o profeta Samuel, um homem de Deus. E ele viu como é o jeito dele. A senhora está vendo ele como? A pessoa chega lá, consulta e vê se a minha mãe vem me visitar hoje. Vem me visitar hoje aqui. Aí a pessoa invoca o espírito da sua mãe. Invoca o espírito que não é para invocar. Amém? E está pecando contra Deus. Está pecando. Nós não podemos invocar mortos. Aí está a diferença.
do católico para o espírita. O espírita, ele invoca mortos. Quando a minha mãe morreu, serva de Deus, a minha irmã falou assim: hoje eu vou lá no tal lugar e vou falar com a minha mãe. Falei: está repreendido, tu não vai falar com a minha mãe está no paraíso. Amém? A minha mãe, serva de Deus, está no paraíso. Não, mas lá imita a voz igualzinha dela. É espírito enganadores. Amém? Que a Bíblia fala. Espíritos enganadores. Fica na mente da pessoa botando coisas. E eu falei: ó, não vai não, porque você não vai ver minha mãe lá não. Minha mãe está na glória. Amém? Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. Então não tem essa não. Nós não podemos invocar. O cristão, ele ora pela a família. Ele não pode orar, invocar, por exemplo, se ela ia lá invocar o espírito da minha mãe. Mentira! O espírito da minha mãe e a alma está com Jesus. O espírito da alma, do espírito da sua parente, do seu parente, está com Cristo, não está nesses lugares. A prova disso é que as pessoas ficam enganadas. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho Mateus, capítulo 8, versículo 21 e 22. E disse assim, ó: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus estava chamando os discípulos para começar a pregar o evangelho. Aí um discípulo falou assim: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai, depois eu volto para te servir. Você entende essa passagem? Você pode ler depois em calma, ó. E outros discípulos lhe disse: Senhor, permita ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. O que quer dizer isso, pastora? O que quer dizer isso? Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Por que Jesus falou isso? Porque na época o pai dele não estava morrendo não. O pai dele não estava sendo sepultado não. Ele deu uma desculpa para Jesus. Jesus convidou: 20, eu vou mandar vocês de 2 em 2 para ir para as aldeias pregando. Aí ele falou: vem você. Aí ele: ó, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai e minha mãe. Entendeu? Deixa primeiro eu cuidar da minha família, depois eu vou seguir o Senhor. Tem pessoas assim, que botam Deus em terceiro e quarto lugar. Por isso que não é abençoado. A sua família está onde? Nas mãos de quem? De Deus, porque você é de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que colocar a sua família, mesmo que ele seja rebelde, mesmo, é a sua família. Deus, através da oração, vai transformá-lo. Quantas pessoas eram viciadas em droga? Quantas pessoas eram viciadas no cigarro, na bebida e hoje estão libertos? Da sua família, não é mesmo? Então, porque alguém orou por eles. Você foi uma, ou sua mãe, seu pai, não sei. Então ele disse para Jesus: Jesus disse: segue-me. Ele falou: não, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, depois eu volto. Ele deu uma desculpa para Jesus. E Deus está falando para você. Deus está te chamando para você aprender a graça e a verdade. Mas você não quer. Não, deixa eu ficar assim mesmo, sem igreja, sem congregar. Não, deixa eu ficar assim mesmo. Jesus disse para você: deixa os mortos sepultar os mortos. Cuida da tua vida espiritual. Amém? Cuida da tua vida espiritual, que Deus vai abençoar a tua casa. Aleluia. Você crê nisso? Então toma posse. Toma posse. Aí nós vamos ler uma passagem que diz assim, ó:
Eu até separei aqui essa passagem da parábola do rico e Lázaro. Lucas 16, 19. Versículo 19 diz: o rico e o mendigo. Acharam? Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, quer dizer, de linho, e de linho finíssimo, que era a roupa mais cara, e que todos os dias se regalava esplendidamente, quer dizer, ele se exibia perante os seus vizinhos, perante as ruas. Quando ele saía, era como se ele fosse assim, o melhor de todos, porque tinha dinheiro. Havia também certo mendigo chamado o quê? Lázaro, coberto de chaga, de jazia à porta daquele homem. Ele ficava lá na porta pedindo esmola. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Engraçado, todo mendigo tem um cão, já viu? Você olha para a calçada, tem um mendigo, tem um cão do lado do mendigo, não é mesmo? O que será, hein? Que atração, né mesmo? Mas o cachorrinho é fiel, ele é fiel. Ele não está olhando se ele é mendigo, se ele é rico, ele quer ficar ali com carinho. Amém? Então, ele ficava ali com o cachorro dele lambendo as úlceras dele. 22. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormenta, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a água, o dedo, a ponta do dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentada nesta chama. Amém? A pessoa diz: esse negócio de inferno não existe. Existe. A Bíblia diz que há os da luz e os da treva. Quem aceitar Jesus está livre, quem não aceita já está condenado. Aquele filme do outro lado da vida, lembra? Ali é uma mistura de espiritismo com o evangelho. Ali uma coisa é certa: quando você morre, a sua alma e o seu espírito vai para onde? Para Deus. Você crê em Deus, você aceitou Jesus, você é lavado no sangue do Senhor. E você, seja rico, seja pobre, se você aceitou Jesus, ama Jesus, não importa se você é rico, o que importa para Jesus é a sua fé e o seu amor. Você não pode ser uma pessoa rica e olhar os outros, desprezar os outros. Você pode ser próspero e abençoar o teu próximo. Amém? A diferença é aqui. Só que esse rico, ele esbanjava. Ele olhava para o Lázaro lá e humilhava Lázaro. E eles morreram os dois. Só que Lázaro foi recebido pelos anjos do Senhor. Quando alguém da nossa família morre, que é de Deus, o anjo vem e recolhe aquela alma e o espírito. Amém? É o que a gente via no filme, ele recolhe. Então vai para um lugar chamado paraíso. Acabou. Aí morre aquele que é bandido, que não quer nada com Jesus, que é aquele que faz mal aos outros, que faz macumba, que faz isso, que faz e acontece, persegue a igreja, persegue a palavra de Deus, morre. Aí é carregado para o lugar dele, onde ele tem que ficar. Porque um dia eles vão ser julgados. Mas nós que somos de Cristo, nós vamos para o tribunal de Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós não vamos passar por esse juízo. Nós já estamos lavados no sangue do Senhor. Amém, igreja? Então ele falou isso. É o que acontece. Aí Abraão falou o que para ele? Aí disse assim, então replicou o pai. Então ele disse, de tudo isso. Cadê? Onde eu perdi aqui? Lucas, tá aqui, né? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo,
está exposto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, não conseguem. E vós, outros, não pode, nem de lá para cá. Amém? Então replicou, 27. Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Jesus? Respondeu Abraão? Respondeu-lhe Deus? Eles têm Moisés e os profetas. Amém? Ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir ainda os que ressuscitam alguém dentre os mortos. Amém? Jesus disse o pai Abraão, Deus, falou: ó, ninguém pode passar daqui para lá e nem de lá para cá. Você veja que o rico estava onde? Na tormenta. Ele olhou e viu lá em cima. Ele viu embaixo? Não, ele viu em cima. Falou: pai Abraão. Então, não se pode. Há um abismo. Jesus disse: há um abismo. Não se pode invocar mortos. Ele disse: não, então deixa que eu vou lá na terra, o meu espírito, e prega para os meus irmãos. Não está aí? Jesus disse: não, não pode. Lá tem os homens de Deus para pregar. Então, quando você vai a um lugar que diz assim: eu vou invocar o espírito de fulano, cai fora. Cai fora, porque isso aí é contra a palavra de Deus. Amém? Deus não é abominação. O que é abominação, pastor? Terrível, é um pecado terrível para Deus. Então você não pode deixar por isso. Aquela senhora falou para mim: pastora, eu não consigo entrar no centro espírita, mas eu consigo entrar assim num bazar católico. Qual é a diferença? Qual é a diferença? É que o católico, ele não invoca mortos. O católico não invoca mortos, não. Ah, pastor, tem até o dia dos mortos, não. Eles fazem homenagem. Amém? Ele faz homenagem. Morre uma pessoa que daqui a um mês ele faz uma missa. É, né? Ele refresca a memória, lembra daquela pessoa, mas não deve nem uma coisa e nem outra. Porque a Bíblia diz que depois que a pessoa morre, acabou, só o juízo final. Então, isso tudo a religião criou. A religião criou. Por que Lutero se rebelou contra a igreja? Por causa disso. Porque ele via na Bíblia que não podia invocar mortos. E eles invocavam. Podia na Bíblia, não pode acender luz. Ele já foi. Amém? Quem acende luz, quem está no escuro. Se você é cristã, se você é de Deus, você está na luz, você não precisa de vela. Você tem a luz do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então ele pediu para Jesus. E Jesus falou isso para ele: cai fora. Não pode, nem lá, nem cá. Então esse negócio de dizer fulano morreu, vou lá no... Saul foi lá invocar o espírito do profeta Samuel. E era mentira. Mentira. E por causa disso, ele foi morto, humilhado. Amém? Essas práticas você não pode ter. A igreja cristã não pode ter essa prática. Isso Moisés falou para o povo. Hoje, através do Espírito Santo e a palavra de Jesus, o Novo Testamento, a graça e a verdade, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11.
Nós cristãos, não precisamos mais dessas coisas, desses rituais, dessas coisas. Tá? Você é da graça e da verdade. Então, o evangélico, ele não invoca mortos. O evangélico, que lê a palavra de Deus, ele não tem essas coisas, superstições. Ele não vai se consultar com o preto velho. Ele não vai se consultar com Maria. Maria, a mãe de Jesus. Você não pode chegar e dizer: Maria, me atenda, Maria, me atenda, Maria. Você não pode. Jesus disse para ela. Jesus não chamava Maria de mãe, ele chamava mulher. Ele falava mãe, ele falava mulher. E ela entendia isso, porque ela era uma mulher espiritual. Ela entendia que ela foi apenas que gerou ele, mas que ele era 100% homem, 100% Deus. Aleluia! Então é isso. Você tem que invocar o nome de quem? Quem ressuscitou? Então, Maria está dormindo. Maria está no paraíso. Joaquim está no paraíso. Pedro está no paraíso. Paulo está no paraíso. E nós estamos aqui esperando por Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 11. O versículo 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a erva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e a pureza devida a Cristo. Amém? Paulo está avisando a igreja de Corinto: olha, vocês cuidado, eu estou avisando, fica firme. Amém? Não deixe se levar, porque a nossa mente é fraca. Se eu chegar perto de você, eu ver que você quer conquistar uma coisa, aí eu tenho aquele espírito de inveja, aí eu chego para você e falo: ih, fulano, isso não vai dar certo. Aí você: não, mas eu creio que Deus vai me abençoar. Não, mas isso aí, ó, olha como é que está o mundo, olha como é que está não sei o que. Aí você começa. Aí a sua mente começa a trabalhar na negatividade. Mas se eu chegar para você e disser: não, meu irmão, vai em frente, Deus é contigo. Se você não der certo, você parte para outra. Ah, não, mas Deus é contigo. Aleluia! Glória a Deus! Isso é a mente de Cristo. Então Paulo está dizendo para eles: ó, mas receio, eu tenho medo que assim como o serpente enganou a Eva, engana vocês também. Amém? Vocês não podem ser enganados. Vocês é da luz. A Bíblia diz que o Espírito se transforma até em anjo para poder enganar os escolhidos do Senhor. Mas você está firme na graça. Amém? Olha, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não aceitava. Quando vinha com essa história aí, que eu fazia ministério de criança. Eu fiz 5 anos ministério de criança. Aí a moça chegou lá na igreja e falou assim: ó, tem uma criança que está fazendo milagre. Falei: o quê? Está fazendo milagre. Falei: aonde? Lá no Albuquerque, né? Cemitério. Isso. Aí eu falei: eu vou lá. Pastor Lulu, vou porque as crianças têm que saber a verdade. Aí fui lá, com outra pessoa, fui lá. Cheguei lá, estava lá, ó, carro de última geração, carro bonito, e o pessoal acendendo vela, fazendo um monte de coisa. E eu fiz a oração sem chamar a atenção de ninguém. Senhor Jesus, tira esse espírito enganador daqui. Deixa esse povo, Senhor, sem vir para cá para adorar isso. Isso é mentira. Ô, irmão, vou falar uma coisa para você. No outro dia, quando eu cheguei na igreja para fazer um culto,
As crianças estavam tudo rebeldes dentro da igreja. Querendo morder o outro, batendo no outro. Epa! Fiz uma oração para todo mundo. Acabou a fofoca. Amém? Hoje a maioria, alguns já são até bispo. Amém? Nós não podemos deixar a pessoa ser enganada. Agora, você tem que falar com amor, com respeito. Você não pode chegar para a pessoa e falar bruscamente assim que ela não vai entender. Ela não conhece a verdade, você conhece. Então você vai dizer, olha, na palavra de Deus está escrito assim, que a gente não deve. Não, mas é assim que eles ensinam errado. Amém? Então, na palavra de Deus, o que Paulo falou em Gálatas? Gálatas 3, versículo 1. Abre aí. A gente tem que mostrar para você. A pessoa diz, puxa, mas a Bíblia é tão antiga, mas ela se renova a cada manhã. Amém? Ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, antes cujos os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a pergunta? Pela pregação da fé. A pergunta e a resposta é essa: a pregação da fé. Hoje nós somos cristãos, nós não invocamos morte. Quando você vai chamar uma pessoa para ir na sua casa, que você vai fazer oração para a pessoa que morreu, você diz, não, eu sou cristão, não posso fazer isso, é contra a palavra de Deus. Amém? Você pode falar educadamente, você não vai brigar, não, está amarrado, não, Jesus está cheio de capeta aqui, nada disso. Você vai dizer, olha, sinto muito, queridos, mas eu não posso orar, vou orar pela família. Amém? Vou orar para Deus abençoar, confortar a família que perdeu o seu ente querido, porque a palavra de Deus diz que a gente não pode. Amém? Como eu sou uma seguidora do Senhor Jesus, eu tenho que obedecer. Então você se torna até mais bonito, porque eles vão despertar nele uma curiosidade. Amém? Então Gálatas 3, versículo 1. Quero apenas saber isto. Aí diz o segundo: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pela lei, da obra da lei, ou pela pregação da fé? No versículo 13, olha o que diz aqui. No versículo 13, pula aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-lhe Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito. Amém? Nós não somos malditos, nós somos abençoados. Você é um abençoado do Senhor. Você é um abençoado do Senhor. Então você não pode deixar levar por esse espírito. Entendeu? Eu tenho que subir aqui no púlpito e falar a verdade. Eu não posso chegar aqui para agradar fulano, beltrano, que era o caso que havia nas religiões, né? Nas religiões. Por isso que Lutero se rebelou. João 14. João 14. Volta lá no Evangelho. Então, tem pessoas que eles são tão carentes que tudo que ele faz, ele tem que procurar uma pessoa para falar. Tem gente que tem até guru, não chama guru? É aquele que orienta a vida da pessoa. Coitado dele. O homem precisa também da resposta de Deus. É melhor você depender de Deus. Amém? Então, nada de invocar morto. Nada de invocar. Uma vez a cigana pegou minha mão e falou assim: você, estou vendo seu futuro brilhante. Mentira, eu estava numa pior. Aí falei para o meu pai falou: quando uma cigana chega perto de você, olha para a cara dela. Ela vai olhar para a tua cara e vai dizer assim: aí você está triste? Se você estiver triste, ela fala: ih, mas você está numa tristeza, está mostrando aqui. E olhando para a tua cara. Agora, se você estiver sorrindo, ela vai dizer: nossa, você é uma menina feliz, hein? Está mostrando aqui, tudo mentira. Amém?
ele tem uma tecnologia deles lá, uma prática que eles desenvolvem e você acha que é verdade aqui. Aí daqui a pouco eles estão te roubando. Amém? É verdade. Meu pai era comerciante. Ele tinha uma mercearia. Ele falou que quando ele viu os ciganos, ele batia as portas tudo e fechava a porta. Senão eu ia roubar ele. Entendeu? Então, nós não temos que ter essa prática de ver o futuro. O futuro nosso pertence a quem? A Deus. A Deus. João 14. Olha o que diz João 14. O Espírito de Deus está em você, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar lugar, mas vou voltar. Amém? Jesus vai voltar. Ele já preparou o teu lugar lá. Ele falou, deixa eu ver aqui. Peraí, a minha igreja, olha só, fiéis a mim. O lugar deles estão aqui. Agora, se você larga tudo, eu já vi pessoas que começou no evangelho e voltou, é como se fosse um porco que volta para a lama. Então, você sabe a diferença do católico para o espírita? É esse. O católico, ele faz homenagem, né? Toda vez que chega aquele dia do aniversário da pessoa, ele fala assim, fulano, hoje é o dia que fulano estaria aqui com a gente. Quando a pessoa não tem nada dessas coisas, mas só lembra, como é o caso, quando a gente lembra do aniversário da bispa, eu falo mesmo, eu não falo nada. A gente comemora assim, Deus abençoe a nossa bispa, onde ela está. Amém? Nós não ficamos aqui, bispa, desce aqui para o altar. Desce aqui, minha bispa. Estou morrendo de saudade. Você não pode fazer isso, você está contra a palavra de Deus. Tem gente, mas o católico quem vai lá e faz a missa. Tem gente que está fazendo missa para Pedro Álvares Cabral ainda. 1500. Entendeu? Isso tudo é religião. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é vida. Então, você tem que ter cuidado com os falsos profetas. A religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Jesus é que salva a igreja. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Vai lá no último livro da Bíblia. Apocalipse 17. No último livro da Bíblia lá. Versículo 1 e 2. João estava vendo o que estava acontecendo. Então, ele viu a visão que Deus deu a ele, e ele diz assim, ó, a descrição da grande meretriz. O que é a grande meretriz? É a religião. A grande meretriz é a religião. Então, João diz assim, veio dos 7 anjos, que tem 7 taças, e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Quer dizer, já mostrou como é que ia ser. Que se acha sentada sobre as águas, com quem se prostituem os reis da terra, e com vinho e da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ele viu uma visão de uma meretriz. O que é a meretriz? Alguém sabe? Prostituta. Ai, palavra, né? Meretriz é prostituta. Então, João, ele viu essa visão. Que uma meretriz estava sentada. E ali, ela começou a ensinar errado. Então, Deus está mostrando para João que aquela meretriz, que é a religião falsa, o falso mestre, ele estava ensinando errado. E os reis da terra estavam se prostituindo com ela. Está vendo o simbolismo? É simbólico. É uma figura de uma meretriz. Ele viu uma figura de uma mulher sentada. As águas, que ele diz aqui, ó, as águas
era o quê? As águas sentaram sobre as águas, quer dizer, é uma autoridade. Ela estava sentada, é uma autoridade. Quem é a autoridade na religião? É o fundador. É ou não é? Então, se o fundador, ele não tiver fundado, como o apóstolo Paulo, como nós estamos, a gente vira religião. Nós não somos religião, nós somos cristãos. Amém? Então, você tem que tomar essa consciência. O cristão, ele não invoca mortos. O católico, ele gosta de fazer missa. Tem nada a ver, Deus não. Para Deus, ó, você pode fazer missa toda hora. Que aquela pessoa, ela já está com Cristo. Só no dia do juízo que nós vamos ver a verdade. Amém? Mas Jesus explicou para aquele rico Lázaro. Ele disse o que para o rico? Olha, aí vocês na terra têm os profetas. Ouve eles. Amém? Você está aqui ouvindo a pastora? Não, você está ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! As águas são nações, são tribos, povos, etnias. Amém? Então, em Efésios 1:22, abra sua Bíblia. Efésios, volta lá. Efésios 1:22. Efésios. Depois de Gálatas, né? Depois de Gálatas. Efésios 1:22. Que coisa linda. Nós temos que saber para a gente não cair nessas armadilhas. Gente, eu aprendi muito. Estou aprendendo. Efésios 1:22, o versículo. 1:22. Diz assim, ó. Acharam? Então diz aqui, ó. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Quem é o cabeça da igreja? O Senhor Jesus. Aí mesmo em Efésios, pula para o capítulo 5. Aí mesmo. Pula para o capítulo 5, versículo 23. 5:23. Diz assim, ó. Porque o marido é o cabeça de quem? Da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Então Jesus é o cabeça. Ele ensinou que nós não devemos mais isso. O rapaz disse para Jesus: Senhor, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Jesus disse: segue-me. E ele disse: deixa eu sepultar meu pai primeiro. Jesus disse para ele o quê? Deixa os mortos sepultar os mortos. Ele estava dando uma desculpa para Jesus para não seguir Jesus. O pai dele não estava morto coisa nenhuma. Amém? Ninguém engana a Deus. Se você está aqui é porque você é escolhido de Deus. E ninguém vai tirar essa bênção da tua vida. Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoado. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no desposamento do corpo da carne e a circuncisão de Cristo. Amém? Nós somos remidos no sangue de Jesus. Nós não podemos fazer esse tipo de prática. O cristão, ele não pratica essas coisas. Ele não invoca nada do que seja só o nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas se eu acender ali um negocinho, você está fora da palavra. Fora da palavra.
Você tem que andar com Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele está voltando. Amém? Jesus está voltando. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, 27. Livro de Hebreus. Hebreus era povo de Deus convertido ao Evangelho. Hebreus 9, versículo 23, 27. 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só, vindo depois disso o quê? O juízo. Você sabe que nós não vamos passar por esse juízo? Nós cristãos, lavados no sangue, nós não vamos passar por esse juízo, porque nós vamos estar no tribunal de Cristo. Você aceitou Jesus? O teu nome está no livro da vida. Você não vai ser julgado. Aqui, quando Paulo estava falando, ele estava falando, né, que Deus estava falando para o povo de Israel, que eles iam passar pelo juízo. E eles passaram. Nos anos 70, eles passaram. Depois de Cristo, eles passaram. Eles foram arrancados da terra dele. Eles foram quase destruídos pelo Hitler. Amém? Eles passaram esse juízo. Mas quando Jesus voltar, Jesus vai salvar eles. Amém? Ele só vai ter paz quando Jesus voltar. Então, quando uma pessoa morre, nós não devemos praticar essa prática. Não vamos invocar a pessoa. Vamos orar para a família. Amém? Amém. Quem entendeu? Você pode ver que quando você chega num lugar que você sente aquele ambiente pesado, você sente aquele ambiente pesado, não é assim? Aí você diz, Jesus, misericórdia. Não, você diz assim, ó, está repreendido em nome de Jesus. Porque tem lugares assim, que é carregado mesmo. Entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas invocam as coisas ruins. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a quem? Deuteronômio 29, 29. Vai lá no início da Bíblia. Deuteronômio 29, 29. Ai, pastora, misericórdia. 29, 29. Então, quando você dá ouvido a esse tipo de coisa, você não conhece a palavra de Deus, você se torna uma pessoa que vê tudo negativo. Você vê as coisas, você tem uma mente, o quê? A mente fica perturbada. Há pessoas que olham para você e vê coisas ruins, porque a mente dela já está cauterizada com essas coisas. Mas a pessoa cristã, ela está viva, tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Eu tenho. Amém? Eu tenho a mente de Cristo. Então o juízo, para nós não vamos passar pelo juízo. Nós vamos estar no trono da glória de Deus. Glória a Deus. João 5, 24. Deuteronômio 29, 29, né? Diz assim, ó, 29, 29. Desculpa, é porque é muita coisa. Ó, as coisas encobertas pertencem a quem? A pastora? O bispo? O papa? As coisas encobertas pertencem, reveladas. Nosso Deus, porém, as reveladas nos pertence, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpra todas as palavras da lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas. Quais são as reveladas? Estas. Deus está revelando para você que está em casa, você que está me ouvindo. Deus revela nesta manhã que não é para invocar mortos. É para invocar o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Espírito Santo levantou Jesus. Levantou. Ele não encarnou, como diz por aí.
que Jesus foi reencarnado. Não. Jesus, ele entrou no corpo, ele nasceu da Maria justamente para isso. Ele nasceu, veio ao mundo como eu e você, com as mesmas dores, com os mesmos sentimentos. Ele morreu, ele não reencarnou não, ele morreu, sepultado, amém? Ao terceiro dia ele levantou. Então é esse Espírito que você tem que invocar, é o Espírito do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então Mateus 8, aqui ó, Mateus 4:10, Mateus 4:10, volta lá em Mateus. Ei pastor, vamos embora, aprendendo a palavra de Deus. E eu estou bem gostando dessa palavra, que eu muitas coisas eu não entendi, agora estou entendendo tudo. Ô glória! Mateus 4:10. Mateus 4:10. Diz o quê? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você só pode adorar a Deus. Você não pode adorar Maria, a gente respeita, ela foi a mãe de Jesus, mas nós não podemos invocá-la para ela salvar a gente. Quem salva é o Senhor Jesus. Amém? Mas a religião faz o quê? Faz você invocar não mortos. Não invoca Maria morta, eles pedem a ela, né? O Saul não, o Saul invocou: eu quero o espírito do profeta aqui. E o enganador enganou ele. Não se pode invocar espírito por quem já morreu. É contra a palavra de Deus. Isso é religião. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós cristãos não podemos ter essa prática. Nós não vivemos na lei do sacrifício, nós vivemos na graça e na verdade. Você, fala para ela, você vive na graça e na verdade? Fala para ela aí. Fala: eu vivo. Glória a Deus. Eu vivo na graça e na verdade. Graças a Deus, né? Você crê assim? Então você está no caminho certo. Amém? Deus te ama. João 5:24, para a gente terminar. João Evangelho 5:24. João 5:24. 5, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Glória a Deus! Está vendo? Você passou da morte para a vida. A morte física. A morte física. Então você não tem que invocar. Alexandre, vou invocar Alexandre. Fala: Espírito Santo, vem sobre mim, vem me visitar hoje aqui. Aleluia!